vocês estarão assistindo, né? Mas enfim, é uma alegria estar aqui novamente para continuarmos com o nosso estudo, né? Que é sobre mentiras que as mulheres acreditam e a verdade que as liberta. Então vamos ter um tempo de oração para darmos continuidade no estudo sobre casamento. Senhor, esse tempo é do Senhor e o Senhor nos concedeu ele. Então entregamos a Ti, Senhor. Usa-o para a Tua glória e para o Teu louvor, transformando nossas vidas, Senhor, pelo poder que há em Ti, no Teu Espírito. Aplica, Senhor, Tua palavra aos nossos corações. Visita cada vida, Senhor, que nesse instante está assistindo esse estudo. Senhor, que possam ser compactados com a Tua palavra e ganhos, Senhor, pelo Teu Espírito, pela Tua vida, pelo Teu amor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Então hoje nós vamos falar, né? Vamos retornar ao estudo do livro, né? Que já citei antes, Mentiras que as mulheres acreditam e a verdade que as liberta. Então nós vamos dar sequência ao estudo sobre as mentiras que Satanás nos conta sobre o casamento. Tá? Hoje falaremos sobre a mentira que diz que tenho de ter um marido para ser feliz. Como muitas outras mentiras, essa é na verdade uma sutil distorção da verdade. A verdade é que o casamento é algo bom e correto. É o plano de Deus para a maioria das pessoas. E que pode e deve haver grande alegria. Que pode e deve haver grande alegria e bênção no contexto de um casamento centrado na pessoa de Cristo. Então, Satanás, ele deturpa a verdade sobre o casamento, sugerindo para as mulheres que o propósito do casamento é a felicidade e a realização. Porém, nós não sabemos que não é este o propósito. Então, essa sugestão de Satanás, ele nos leva a acreditar que as mulheres não podem ser verdadeiramente felizes sem o marido para amá-las e atender às suas necessidades. Então, uma vez que tem um marido, muitas mulheres começam a acreditar em uma variação dessa mentira. Meu marido deve me fazer feliz. Então, a autora do livro, ela deixa aqui um depoimento de uma mulher que acreditou nessa mentira. Só depois de anos de sofrimento, ela reconheceu a loucura dessa forma de pensar. Vamos ler. Depois de 10 anos juntos, meu marido e eu nos separamos. Eu acreditava que era sua responsabilidade me fazer feliz. Nunca foi e nunca funcionou. Não apenas eu estava em cativeiro, mas ele também. A verdade é que o propósito supremo do casamento não é nos fazer felizes, mas glorificar a Deus. Presta atenção. O propósito supremo do casamento não é nos fazer felizes, mas glorificar a Deus. Então, a ordem das coisas está invertida nessa nossa concepção. Então, a partir do momento que nós vivemos um casamento para a glória de Deus, prezando estabelecer dentro do nosso lar uma vida com o Senhor, então automaticamente a felicidade virá. Mas essa ordem inversa de que precisamos ter um casamento para ser feliz, ela está totalmente errada e ela nos leva a muitas decepções. Então, mulheres que se casam com o propósito de encontrar a felicidade estão se preparando para a decepção quase certa. Elas raramente encontram o que procuram.
Mulheres que acreditam que precisam ter um marido para ser feliz, se contentam com muitas vezes com menos do que o melhor que Deus pretendia dar a elas. Nós vamos entender isso daqui a pouquinho, tá? Então, repetindo, mulheres que acreditam que precisam ter um marido para ser felizes, se contentam muitas vezes com menos do que o melhor que Deus pretendia dar a elas. Então nós temos aqui mais um testemunho que vai esclarecer isso para nós, essa colocação, certo? Esse testemunho de uma irmã que diz que, ao acreditar nessa mentira, foi colocada em um cativeiro que a levou a consequências dolorosas que ela não havia previsto. Então diz assim: durante muitos anos de faculdade, ter um namorado, um noivo e em seguida um marido que fosse um homem bom, ainda que não comprometido com Cristo, era mais importante para mim do que esperar em Deus e pedir-lhe para colocar um crente fiel em minha vida com quem eu me casasse. Como resultado, não fomos capazes de crescer em Cristo juntos. Depois de 28 anos de casamento, não fazemos muitas coisas juntos. Meus amigos são cristãos, os amigos dele não. Minha prioridade são meus filhos, a prioridade dele é o trabalho. Então, nós vemos aqui que essa mulher foi enganada. Ela acreditava que precisava ter um marido para ser feliz. Agiu de acordo com essa mentira ao casar com um homem que não era crente, ao contrário do ensino claro da palavra de Deus. Vamos ver esse ensino em 2 Coríntios 6, versos 14 e 15. Então diz assim a palavra: não vos prendais a um jugo desigual com os incrédulos, pois que sociedade tem a justiça com a injustiça? Ou que comunhão tem a luz com as trevas? Que harmonia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o crente ou o incrédulo? Então nós vemos aqui que a palavra é bem clara, que não existe possibilidade de haver um casamento próspero, né, sendo duas pessoas de jugo diferente, né, de jugo desigual. Ela cria no Senhor e ele não cria no Senhor. Mas o que era importante para ela era o quê? Era ter um marido, mesmo que não fosse cristão. Aí se aplica aquela parte que nós lemos anteriormente, né? Que às vezes nós nos contentamos de pegar aquilo que não é o melhor que Deus tem para nós e não esperamos no Senhor que Ele prepare aquilo que Ele tem para nós, aquele que Ele tem para nós, o casamento que Ele tem para nós, o trabalho que Ele tem para nós. Então, fica bem claro aqui na Bíblia que não tem condições de prosperar. Então, essa mulher, ela conseguiu o que pensava que queria, né? Ou seja, ela pensava que queria um marido, qualquer um que fosse, desde que tivesse um marido, né? Então, mas ela acabou o quê? Definhando espiritualmente. Ou seja, nem ele se tornou um homem espiritual, um marido espiritual, e nem ela pôde desenvolver a vida dela espiritual com o Senhor, porque não existe compatibilidade. Então nós vamos ler aqui mais um texto da palavra em Salmos 106:15, que deixa claro a situação que ela se colocou, por ser apressada e por não saber esperar no Senhor. Então Salmo 106:15 diz assim: e ele, o Senhor, lhes deu o que pediram, mas fê-los definhar de doença. Então definharam espiritualmente, pediram alguma coisa que fizeram com que a sua saúde, né, definhasse na doença. E assim acontece muitos casos dentro da vida da igreja, de irmãs que não têm um companheiro, né, e na pressa
no desejo de suprir ali as suas necessidades matrimoniais, suas necessidades de relacionamento e de companheirismo, elas partem para o mesmo caminho que essa irmã que deu o testemunho aqui faz. Né? Então sabemos que não podemos, nós precisamos aprender a esperar no Senhor, que a nossa felicidade ela não está completa por causa de uma pessoa, né? Por causa de uma posição, solteira ou casada, né? E sim na posição correta, que é estar debaixo da graça do Senhor. Então, somente ao reconhecer e abraçar a verdade, pode-se encontrar a verdadeira liberdade com ou sem marido. A verdade é que a felicidade não é encontrada no ou fora do casamento. Ela não é encontrada em nenhum relacionamento humano. A verdadeira alegria só pode ser encontrada por meio de Cristo. A verdade é que Deus prometeu nos dar tudo o que precisarmos. E se Ele sabe que um marido nos possibilitará a trazer a Ele maior glória, então Ele providenciará um marido para nós. A verdade é que o contentamento não é encontrado em ter tudo que pensamos que queremos. Por que pensamos que queremos? Porque ao pensar que queremos, quando a gente entra naquela situação e quando a gente pega aquilo que pensamos que queremos, nós descobrimos que não é o que nós queremos, certo? Mas em escolher ficar satisfeitas com o que Deus já providenciou. Ou seja, a nossa satisfação inteira, completamente, deve estar no Senhor. A verdade é que aqueles que insistem em fazer as coisas do seu jeito, muitas vezes acabam com mágoas desnecessárias. Ao passo que aqueles que esperam no Senhor sempre recebem o melhor dele. Então a melhor posição, esperar no Senhor, porque nós vamos receber o melhor, que é para a nossa alegria, mas primeiro para a alegria e satisfação e glória do Senhor em nossas vidas. Então, a grande verdade é que a felicidade, ela não é encontrada dentro ou fora do casamento. Nós vamos ler Tiago 1, verso 16 e 17. Então a palavra diz assim, ó: não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Ou seja, o Senhor não muda, o Senhor não varia, o Senhor não está contente conosco hoje e amanhã Ele está descontente. Ele não está feliz conosco hoje e amanhã Ele está infeliz, né? Então, Tiago afirma aqui que é Deus quem nos assiste em tudo, especialmente a seus filhos. Ele é uma pessoa imutável, nele não há variação. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado por tudo que Tu és. Obrigado, Senhor, porque Tu és a nossa satisfação. Senhor, obrigado porque o Senhor preenche todas as nossas necessidades. Senhor, obrigado porque Tu és soberano. Tu és maravilhoso, Senhor. Rendemos graças a Ti. Senhor, aplica, Senhor, Tua palavra em nós para que possamos desfrutar de Ti. Nos ensina a viver por Ti e para Ti. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor.